Olá pessoal, então mais um vídeo aqui do resumo do conteúdo. Então esse vídeo vai ser sobre derivada direcional. Bom gente, a derivada direcional ela é a generalização do conceito de derivadas parciais. Então vamos pensar aqui nas derivadas parciais. As derivadas parciais elas são feitas na direção do vetor, dos vetores da base canônica. No caso aqui da base canônica de R2, as derivadas parciais de funções de duas variáveis. Então, tome aqui essa curva laranja. Essa curva laranja e esse ponto aqui, cuja projeção no plano XY é o ponto de coordenada x0 e y0. Então, se a gente derivar, então, aqui é o gráfico de uma função f de x e y. Então, se a gente derivar a função f em relação a x no ponto x0 e y0, então teremos o seguinte: a derivada de f em relação a x no ponto x0 e y0, a interpretação geométrica da derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0 vai ser a inclinação da reta tangente a essa curva laranja nesse ponto aqui. Bom, e a mesma coisa eu digo para a derivada parcial de f em relação a y. No ponto x0 e y0 vai ser a inclinação da reta tangente à curva amarela no ponto azul. Bom, gente, a derivada direcional, ela vai ser uma derivada parcial, só que agora na direção de um vetor u e também num ponto x0 e y0. Então, a gente está generalizando esse conceito, ou seja, agora a gente pode derivar em qualquer direção. E aqui está o vetor u. Ó. Então, a gente está aqui derivando na direção desse vetor u. Então, agora nós vamos definir essa derivada direcional e vamos ver que a definição é muito próxima da derivada parcial. Bom, então estamos aqui, só ajeitar aqui, pronto. Então, definição. A derivada direcional de uma função z igual a f de x, y em P0 na direção do vetor u é definida por dρf, dρu em P0 é igual ao limite de f de P0 mais t vezes o vetor u menos f de P0 dividido por t vezes a norma do vetor u. Então, aqui em vermelho eu estou abrindo esse limite, tudo bem? Em coordenadas, então aqui na primeira coordenada de f eu tenho x0 mais ta, onde esse vetor só para o vetor u vai ter coordenadas, eu vou escrever aqui no cantinho, u tem coordenadas a, b. E aqui, voltando na função f, a segunda coordenada vai ser y mais tb, menos f de x0, y0 dividido por t vezes a norma de u. Claro, se esse limite existir. Bom, gente, apesar da gente ter a definição e a gente poder calcular a derivada direcional utilizando a definição, no dia a dia, digamos assim, nós vamos utilizar o gradiente para o cálculo da derivada direcional. E por isso nós temos esse teorema aqui. Então, vamos ao enunciado. Se z igual a f de x, y é diferenciável em P0, que tem coordenadas x0 e y0, então dρf, dρu em P0, ou seja, a derivada direcional de f na direção u, é igual ao gradiente de f em P0, produto escalar. Então, aqui vocês têm que ficar atentos que nós temos um produto escalar. Por quê? Porque aqui o gradiente é um vetor e aqui nós temos um outro vetor. Então, é o gradiente produto escalar com o vetor u sobre a norma de u. Bom, então temos aqui um exemplo. Então, calcular a derivada direcional de f na direção u no ponto 1, 2, onde f é igual a x ao quadrado
mais xy, e u tem coordenadas 3,4. Bom, gente, então, primeira coisa, eu vou determinar o gradiente de f. Lembrando que o gradiente de f, um ponto xy, é igual à derivada parcial de f em relação a x, no ponto xy, vírgula, derivada parcial de f em relação a y no ponto xy. Ok, então feito isso, vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy. Então isso aqui vai ser igual a 2x mais y. Derivada parcial de f em relação a y no ponto xy vai ser igual a x. Ok, pessoal, com isso, nós conseguimos definir o gradiente de f no ponto 1, 2. Então, x é igual a 1, y é igual a 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E aqui é 1,1. Bom, gente, então temos aqui já o gradiente calculado. Então, basta para isso agora, a gente terminar de calcular a derivada direcional, calcular a norma do vetor u. Quem é a norma do vetor u? A norma do vetor u vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 16 mais 9 é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, gente, a derivada direcional de f na direção do vetor u em 1, 2 é igual a 4,1, que é o gradiente, produto escalar, ou produto interno, como queiram chamar, do vetor 3, 4, dividido pela norma dele, que é igual a 5. Bom, gente, então vai ficar aqui 3 vezes 4 dá 12. Então vai ficar 12 sobre 5, mais 4 vezes 1, 4. 4 sobre 5. Então vai ficar 12 mais 4, 16 sobre 5. Bom, gente, então, dando continuidade, temos aqui um outro teorema. Então, esse teorema diz o seguinte: se f é uma função diferenciável em P0, tal que o gradiente de f em P0 é diferente de zero, então o valor máximo da derivada direcional de f na direção do vetor u ocorre quando u tem a direção e o sentido do vetor grade de f. Ou seja, então, quando u tem a direção e sentido do vetor gradiente de f, sendo a norma do gradiente de f o valor máximo. Então, temos aqui um exemplo. Então, a nossa função é a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, determine u de modo que o gradiente, que a derivada direcional de f em relação a u seja máxima. Bom, gente, então, vamos lá. Eu vou encontrar, então, o gradiente de f, porque o u tem a direção e o sentido do gradiente de f, então a gente encontra o gradiente de f para determinar u. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter. Então, vou só repetir a função aqui. F de x, y igual a x ao quadrado y. Derivada parcial de f em relação a x em xy vai ser igual a 2xy. Derivada parcial de f
em relação a y. E xy vai ser igual a x ao quadrado. Bom, gente, então nós temos que o gradiente de f em xy é igual a 2xy, vírgula, x ao quadrado. Como nós queremos o gradiente de f em 1, temos o quê? 2,1. Bom, gente, o vetor u tem a direção e o sentido do vetor gradiente. Logo, a gente pode justamente pegar o u como o próprio gradiente. Não tem problema nenhum, porque ou pega o u como o versor do vetor gradiente. Então, a gente tem N possibilidades aí. Então, vamos pegar o dessa maneira, ó. Vai ser o gradiente de f dividido pela norma do gradiente de f. Então, isso aqui, nós temos que o u vai ser igual a 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Estou melhorando aqui. Ok, pessoal. Então, encontramos aqui o vetor u. Agora, o valor máximo de f. O valor máximo de f, gente. Então, agora essa aqui foi a letra A. O valor máximo de f vai ser a norma do gradiente de f de 1, que é justamente raiz de 5. E agora, a terceira pergunta é, estando-se em 1, que direção e sentido deve-se tomar para que f cresça mais rapidamente? Bom, gente, aqui a direção que a gente deve tomar é justamente a direção do gradiente. Então, na letra C, grad de f de 1 igual a 2,1, aponta a direção e sentido em que f cresce mais rapidamente. Bom, gente, então nos vemos no próximo vídeo e um complemento da aula nas aulas síncronas. Até logo.